Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Acesse o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Aí você encontra todos os nossos episódios mais recentes para você assistir quantas vezes quiser. E também aqui embaixo você pode conferir nossas novidades nas redes sociais. E o número de transplantes de órgãos caiu em 2015 no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. De acordo com o relatório anual da ABTO, mais de 2.300 pessoas morreram à espera de um transplante no ano passado. Entre elas, 64 crianças. Mesmo assim, o Brasil é referência mundial em transplantes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. No entanto, a taxa nacional de doadores efetivos está abaixo da meta do Ministério da Saúde. Em 2015, ela foi de 14 doadores para cada 1 milhão de habitantes. Atualmente, cerca de 31 mil pacientes aguardam por um transplante. Quem fala mais com a gente agora, então, sobre esse tema é a Deise Deboni Monteiro de Carvalho, que está aqui ao meu lado. Ela é integrante da diretoria da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e médica do Hospital São Francisco de Assis. Bem-vinda à Conexão, Deise. Tudo bem com você? Tudo bem. Bom, para a gente começar explicando para quem está em casa, normalmente os índices sobre informação acabam incitando mais pessoas a quererem participar, doar, mas o que explica, então, o número de doadores ter caído no ano passado no país? Acho que, em decorrência de toda a situação do país, o transplante também apresentou uma queda. Nós tivemos no último ano uma diminuição de leitos de CTI. E se você tem uma diminuição de leito de CTI, você tem menos possibilidade de identificar o paciente em morte encefálica, que seria o doador. Então, acho que está tudo junto, né? A situação econômica piora, a situação dos hospitais ficam pior também e o transplante também teve uma queda. Entendi. Então a situação, na verdade, da crise econômica acaba afetando a situação de saúde no país e com certeza o número de transplantes também fica prejudicado. Bom, a gente tem um vídeo de uma campanha do Ministério da Saúde que eu quero rodar para você, para a gente sensibilizar também um pouco, né? A gente ouvindo relatos de pessoas que passaram por essa situação, com certeza sempre acaba chamando a atenção para o tema. Então vamos rodar, está diretamente no YouTube oficial aí do Ministério da Saúde. Bom, eu sempre fui assim uma pessoa muito ativa, sempre gostei de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, até ter a notícia do meu diagnóstico, a fibrose pulmonar. O diagnóstico foi dado em 2003 e eu fui controlando a doença até mais ou menos 2009. E para correr eu comecei a sentir alguma dificuldade, para subir a escada também. Até que em 2011 eu precisei usar oxigênio 24 horas e tive que entrar em lista para a espera de um transplante de pulmão. Cada vez que o telefone tocava, né, era uma apreensão, será que chegou? Então a gente não quer sair de casa porque pode ser que nos chamem. Foi uma euforia quando ligaram e disseram assim, olha, a gente tem um órgão que provavelmente é para ti. Logo depois do meu transplante, quando eu estava com o meu presente, meu pulmão, a minha sensação melhor foi de respirar por mim mesma. O papel da minha família foi fundamental, porque me deram todo o apoio, todo o suporte que eu precisei. Além de ser uma transplantada, eu consegui ser transplantada e ser desportista. Nos Jogos Mundiais para os Transplantados, eu consegui a primeira medalha de ouro para o Brasil nos 100 metros rasos, na minha categoria. Então, uma transplantada de pulmão unilateral, fazer uma prova de velocidade, eu considero uma grande superação. Esse pulmão que me foi dado me deu esse fôlego novo literalmente para a vida. Eu quero que outras pessoas transplantadas consigam esse novo fôlego. O que precisa para que as filas de espera para transplante diminuam é a pessoa se declarar doadora e avisar seus familiares. Unidos somos mais fortes, né? Para Liege e outras pessoas que fizeram transplante, cada dia é uma vitória. Porque viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Bom, a gente viu aí o vídeo com o atleta Liege, né, que conseguiu participar dos jogos. É emocionante, né? É emocionante ver o depoimento dela, né? E uma parte importantíssima do que ela fala, só mencionando que essa campanha é do Ministério da Saúde do ano passado, né? Às vésperas aí dos jogos também que a gente está vivendo nesse momento, os Jogos Olímpicos. Ela participou dos Jogos para transplantados, mas ela fala uma coisa importantíssima que eu queria ouvir de você, em relação à família. A família dá o suporte, a família dá o apoio do lado da pessoa que está guardando o órgão. Agora, pelo outro lado, também é fundamental que a família de alguém que possa estar na condição de doador também se mobilize, né? Se a família não permite a doação, nada acontece, mesmo se a pessoa durante a vida tenha declarado que queria ser doador. Acho que é uma coisa muito importante é que o assunto doação seja falado na família. Porque se você chegar a uma condição de doador e se a sua família souber que você um dia falou que gostaria de ser doador, ninguém vai negar naquela situação, que é sempre uma situação dramática, que a família toda está sofrendo, mas se você se manifestou como doador, que você queria fazer mais alguma coisa pelo ser humano, as pessoas vão aceitar e você vai poder fazer um monte de gente feliz, como esse doador que doou para essa moça fez. Sem dúvida, né? E a gente sabe que é um drama muitas vezes, né? O momento, se a pessoa está nessa condição de poder ser doadora, na verdade as famílias estão mais fragilizadas, mas se houve uma conversa prévia, como você mencionou, as famílias já estão um pouco mais tranquilas, isso pode ajudar. Então quem tem a vontade de ser doador desde sempre, chamar a atenção para esse ponto? É das coisas mais importantes, que você converse com a sua família que você gostaria, porque toda doação é feita pela família, não é feita doação, não se tira órgão sem que a família doe. Então é muito importante que a família sempre saiba do seu desejo. E atualmente até em alguns locais existe um registro de doador. Se você fez esse registro de doador, também facilita que você queria ser doador. Como é que você pode fazer esse registro? Olha, aqui no Rio de Janeiro, o Programa Estadual de Transplante está recebendo, eu não sei te informar exatamente como isso é feito, mas é alguma coisa que vai ser divulgada mais rapidamente para se poder... Das secretarias de saúde, municipais, estaduais, também as pessoas podem buscar essas informações. Pois é. Né? E aí já facilita muito, se você estiver numa situação dramática dessa de ser um doador, se você fez um registro, a sua família vai ter mais facilidade em doar seus órgãos. E quais os órgãos mais transplantados aqui no Brasil? Como a gente já mencionou, a gente está aí na ponta, né, no mundo em número de transplantes, e também o SUS, como rede pública, também realiza muitos transplantes. Quais são mais transplantados aqui no país? O que mais faz transplante são as córneas, né, que são mais simples até de fazer. E dos órgãos sólidos são os rins. O rim é onde se faz mais transplante, seguido de fígado, coração, pulmão, pâncreas, e ainda pode-se também aproveitar os ossos e a pele, né? A pele é muito importante para queimados, então a doação de tecidos também é muito importante. Bom, uma outra informação recente em relação à doação de órgãos, o presidente interino Michel Temer ordenou que a aeronáutica mantenha permanentemente um avião da FAB, que é a nossa Força Aérea Brasileira, à disposição para o transporte de órgãos e tecidos para transplantes. Essa decisão, você acredita que pode facilitar aí a gente ter no final do ano um número melhor de doações do que em comparação com o ano passado? Eu acho que ajudou muito, sim, porque tem órgãos que você tem muita urgência em realizar o transplante, como coração, pulmão, mesmo fígado. São órgãos que não tem grande espera depois de retirados. Então, você podendo fazer esse transporte com urgência, óbvio que você vai salvar mais vidas e vai salvar as vidas realmente, porque se demora muito, não tem condição. Bom, tempos atrás, a gente lembra que existia até uma campanha, você podia registrar no seu documento de identidade, na carteira de identidade, se você era um doador. Isso depois acabou caindo, não teve mais validade. Você acredita que essa ação voltando poderia facilitar ou, na verdade, ela é ineficaz? A condição é diferente. Naquela época, se você registrasse, você seria automaticamente um doador. Isso caiu. Agora você pode só manifestar que você quer ser um doador, mas quem faz a doação sempre é a família. Então é isso, né? De nada adianta a pessoa ter a boa vontade, expressar, se a família não for sensibilizada durante a vida. Então é importante a gente deixar um pouco o estigma e os medos de lado e falar. A gente sabe, infelizmente, aí acidentes acontecem e a única certeza que todos temos é a morte, né? Então por que não poder ajudar alguém aí
caso seja a condição de você poder ser um doador de órgãos em potencial. Na internet você encontra no site do Ministério da Saúde outras informações sobre o sistema de transplantes aqui no Brasil. Você pode acessar a partir do portal saude.gov.br. Aqui também a chamada, logo aqui à direita do site, seja um doador, converse com a família. Acho que essa é a principal mensagem que a gente pode deixar em relação a essa questão. Só antes da gente encerrar, Deise, uma outra dúvida comum que surge entre as pessoas até que têm interesse é sobre a lista. Como funciona essa lista? Ela pode ser um órgão de um estado levado até o outro? Quais os critérios aí para um órgão de uma pessoa poder ser transplantada para um paciente que está no aguardo aí? Cada órgão tem o seu tipo de lista, né? Em geral, você faz a distribuição local. Se você não tem um receptor para aquele órgão localmente, ele pode ser levado para outro estado, que seria mais, que iriam aproveitar. Mas, por exemplo, o rim, o paciente entra em lista de acordo com o seu grupo sanguíneo. E quando tem um doador e ele é tipado, o DNA desse candidato está lá na ficha dele, no Sistema Nacional de Transplante, o grupo sanguíneo mais a tipagem do DNA dele. Quando tem um doador, o doador também é tipado, é feito o DNA do doador e um programa vai comparar os mais compatíveis dentro daquela região dele. Quando nós temos uma lista grande, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em geral os estados mais populosos, você encontra um receptor ou vários receptores dentro daquele estado que tem compatibilidades. E aí você chama esses receptores, esses candidatos a receptores, e se no momento eles estiverem aptos e eles tiverem uma prova cruzada compatível com o doador, eles vão receber, os primeiros vão receber o órgão. Os 2 rins, por exemplo. O fígado é um pouco diferente a lista. O fígado é por gravidade. Os pacientes mais graves são classificados de acordo com a gravidade e vai receber dentro daquele grupo sanguíneo também os mais graves. A córnea é por tempo, em lista de espera, e cada órgão tem a sua característica de distribuição. Uma coisa que a gente fica muito tranquila, e quem trabalha em transplante realmente a gente pode falar com toda a segurança que não existe alteração na lista, é super, ultra respeitável. Na realidade, quem faz a seleção é um programa de computador. Então, isso é muito bom, né? Ninguém precisa ter medo de que está sendo passado ou não. É muito sério esse programa e isso dá muita tranquilidade para quem trabalha com transplante. Muito bem. Então, você em casa aí, leve esse assunto adiante, converse aí com a sua família, principalmente em relação ao seu interesse, e também perguntar para os seus familiares se são interessados em serem doadores de órgãos também pode ser uma medida importante para a gente tentar aumentar esse número e que em 2016 a gente consiga superar aí o de 2014, já que no ano passado, infelizmente, houve uma queda no número de transplantes no nosso país. Nosso tempo, infelizmente, já chegou ao fim. Então, Deise, muito obrigado pela participação no Conexão. Obrigada a vocês. Prazer recebê-la. Na próxima entrada do Conexão, a gente volta aqui para falar sobre a importância da preparação das aulas. No nosso quadro Gestão Escolar, vamos discutir quais os métodos de planejamento utilizados pelos professores e como uma boa aula pode contribuir para a aprendizagem. Então, não perca essa discussão. Voltamos em breve com mais Conexão Futura. Até já!